Caixa preta #12, British Midland 092, o motor errado. Narrador, PTBR Antônio Neural. Duração alvo, 15 minutos. Capítulos. 0 hora, a decisão que matou 47 pessoas. 1h30, o voo 092 de Londres a Belfast. 4 horas, o fogo no motor. 7 horas, o erro fatal. 10 horas, os últimos 4 minutos. 13 horas, o legado e a Late Edward. 8 de janeiro de 1989. Um Boeing 737-400 da British Midland descreve uma curva suave sobre o condado de Leicestershire, na Inglaterra, a 900 metros de altitude. A bordo estão 118 passageiros e 8 tripulantes. O voo partiu de Heathrow 13 minutos antes, com destino a Belfast. Na cabine, o capitão Kevin Hunt e o copiloto David McClellan discutem um problema sério: o motor esquerdo está pegando fogo. O capitão toma uma decisão. Ele desliga o motor direito. 47 pessoas não sobreviverão aos próximos 4 minutos. Você está na caixa preta. Capítulo 1. O voo 092. O Boeing 737-400 era um avião relativamente novo na frota da British Midland. O 737-400 era uma versão estendida do 737 clássico, com motores CFM56 de nova geração, motores que a tripulação do voo 092 havia recebido treinamento específico recentemente. O voo partiu de Heathrow às 19h52. Era uma noite de domingo de janeiro, fria e clara. A rota de Londres a Belfast era operada várias vezes ao dia pela British Midland, uma companhia regional britânica com boa reputação de segurança. Às 20h05, quando o avião estava em subida passando por 28.300 pés, os passageiros e tripulantes na cabine sentiram uma vibração anormal. Pouco depois, smoke e cheiro de queimado começaram a vazar para a cabine através do sistema de ar-condicionado. Na cabine de comando, os instrumentos mostraram que o motor esquerdo, o motor número 1, havia desenvolvido vibração anormal. O sistema de alerta de fogo do motor esquerdo também estava dando indicação. O capitão Hunt, de 43 anos, tinha mais de 13.000 horas de voo. Ele e o copiloto McClellan iniciaram imediatamente os procedimentos de emergência para falha de motor. Capítulo 2. O motor que queimava. Havia de fato um problema com o motor esquerdo. Uma investigação posterior determinaria que uma das palhetas do compressor do motor esquerdo havia falhado, causando dano interno e iniciando um incêndio dentro do motor. Mas aqui começa a cadeia de erros que levaria ao desastre. Quando o capitão Hunt olhou para os instrumentos para confirmar qual motor estava com problema, a leitura não era completamente clara. O indicador de vibração mostrava o motor esquerdo com vibração alta. Mas outros parâmetros do motor, temperatura, pressão, não mostravam anomalia óbvia no motor esquerdo. Havia uma razão para isso. O motor esquerdo com palheta danificada ainda estava operando, ao custo de estar literalmente se destruindo internamente. Sua temperatura e pressão não haviam ainda atingido os limites de alarme visíveis nos instrumentos. A vibração era o único sinal claro. O que Hunt não sabia, e o que a investigação revelaria anos depois, era que os sistemas de monitoramento do motor nos 737-400 eram diferentes dos modelos anteriores que a tripulação havia pilotado antes. A correlação entre os indicadores e a saúde do motor era diferente. O treinamento para a transição de modelo havia abordado os novos sistemas, mas não suficientemente. E então aconteceu algo que moldou a interpretação do capitão Hunt de forma determinante. Os passageiros na parte traseira do avião viram o motor direito emitir faíscas visíveis pela janela. O motor direito estava emitindo faíscas porque a falha do motor esquerdo havia causado pequenos fragmentos de material incandescente sendo expelidos, que passavam pela fuselagem e eram visíveis ao lado do motor direito. O motor direito estava funcionando perfeitamente. Mas as faíscas eram visíveis naquele lado. Isso, combinado com a ambiguidade dos instrumentos,
levou o capitão Hunt à conclusão de que era o motor direito que estava com problema. Capítulo 3 – A decisão. Motor direito, disse o capitão Hunt ao copiloto. Desligando. O copiloto MC Cleland confirmou. O motor direito foi desligado seguindo o procedimento correto de desligamento de motor em emergência. O avião agora voava com apenas o motor esquerdo, um motor que estava pegando fogo. Para um observador externo, a pergunta óbvia é: como dois pilotos experientes puderam desligar o motor errado? A resposta é menos simples do que parece. Primeiro, a situação era de estresse extremo, com múltiplos alarmes, fumaça na cabine e pressão de tempo. Em condições de estresse agudo, seres humanos cometem erros de confirmação, tendemos a interpretar informações ambíguas de forma que confirma o que já acreditamos ser verdade. Segundo, havia um ruído na cabine que influenciou o capitão. Vários passageiros que estavam sentados do lado direito do avião viram as faíscas pelo motor direito e comunicaram isso às comissárias de bordo. Essa informação chegou à cabine e pareceu confirmar a conclusão do capitão. Terceiro, há uma questão de autoridade na cabine. O capitão havia tomado uma decisão. O copiloto havia concordado. Em aviação, questionar a decisão de um capitão que parece seguro de si mesmo, especialmente em uma emergência, requer um nível específico de confiança e cultura de segurança que não estava presente da forma que deveria estar naquele voo. O avião continuou descendo em direção a Heathrow, onde havia solicitado pouso de emergência. Com um motor, o procedimento era gerenciável. A bordo, as comissárias de bordo prepararam os passageiros para um pouso de emergência. Havia tensão, mas não pânico. O avião parecia estar sob controle. E então o motor esquerdo, o único motor funcionando, o motor em chamas, começou a falhar. Capítulo 4 – Os últimos 4 minutos. Às 20h19, enquanto o avião estava em aproximação para Heathrow a cerca de 900 metros de altitude, o motor esquerdo começou a perder potência dramaticamente. O dano interno havia chegado ao ponto em que o motor não conseguia mais operar. O capitão Hunt percebeu o que havia acontecido. Ele imediatamente ordenou o religamento do motor direito, um motor correto, que havia sido desligado por engano. Em condições normais, religar um motor CFM56 em voo leva aproximadamente 30 segundos. O avião estava a 900 metros de altitude. O motor direito começou a religar. Mas não havia tempo suficiente para atingir potência completa. O motor esquerdo havia perdido praticamente toda a potência. O avião estava descendo rapidamente sem tração suficiente. O capitão Hunt e o copiloto trabalharam os controles para tentar alcançar alguma pista, qualquer pista. A autoestrada M1, que corta Leicestershire, estava abaixo deles. Havia também uma área aberta perto da aldeia de Kegworth. Às 20h24:43, o Boeing 737-400 da British Midland atingiu a ribanceira de terra que separava a autoestrada M1 da área de aproximação do aeroporto de East Midlands, que estava a apenas 900 metros de distância da posição de impacto. O avião estava a segundos do pouso quando colidiu com o terreno. O impacto destruiu a parte dianteira da fuselagem. A seção traseira permaneceu relativamente intacta. Dos 118 passageiros e 8 tripulantes, 47 morreram. 74 sobreviveram, muitos com ferimentos graves. O capitão Hunt sobreviveu. O copiloto também. Capítulo 5 – O legado, a Lei Kegworth. O acidente de Kegworth, como ficou conhecido, gerou uma das reformas mais importantes na aviação civil da história recente. A investigação do Air Accidents Investigation Branch britânico identificou a causa principal como o desligamento do motor incorreto pela tripulação. Mas a investigação foi além de simplesmente culpar os pilotos. O relatório examinou por que 2 pilotos experientes haviam identificado o motor errado. Identificou a ambiguidade dos instrumentos no 737-400. Identificou o treinamento insuficiente para a transição de modelo.
Identificou os efeitos do estresse cognitivo na tomada de decisão. Identificou a influência indevida da informação incorreta vinda dos passageiros. Mas identificou também algo mais fundamental: a cultura de hierarquia na cabine de comando, que tornava difícil para o copiloto questionar a decisão do capitão, mesmo quando havia dúvida. Isso levou a uma reforma radical no conceito que passou a ser chamado de Crew Resource Management, o gerenciamento dos recursos humanos na cabine de comando. A ideia central é simples: um cockpit seguro não é aquele onde o capitão tem razão sempre. É aquele onde qualquer membro da tripulação pode levantar uma preocupação, e onde essa preocupação é levada a sério independentemente de hierarquia. CRM passou a ser treinamento obrigatório em aviação comercial em praticamente todo o mundo após Kegworth, incluindo exercícios específicos para situações em que um copiloto precisa desafiar uma decisão do capitão, incluindo comunicação estruturada de preocupações, incluindo verificações cruzadas obrigatórias em procedimentos críticos como desligamento de motor. O acidente de Kegworth é estudado em centros de treinamento de aviação não como uma história sobre pilotos que cometeram um erro, mas como uma história sobre um sistema que tornou aquele erro possível. E sobre como sistemas podem ser redesenhados para tornar esses erros improváveis. Porque um motor a jato é uma máquina de alta confiabilidade. O erro humano é uma constante. A diferença entre um voo seguro e uma tragédia frequentemente está não nos instrumentos ou nos motores, mas em como as pessoas no cockpit se comunicam, e em como a cultura que os rodeia torna mais fácil ou mais difícil fazer a coisa certa quando importa. E isso é a caixa preta. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre o que realmente mantém você seguro num avião, se inscreva no canal e ative o sino. Toda semana, um voo que vai mudar como você vê a aviação.